Bahia, pós-jogo também de 2 horas, amanhã uma grande jornada esportiva na Itatiaia, para um jogo que é sempre interessante, Pansieri, é clássico. Um abraço, boa noite. Boa noite para você também, João Vitor Cirilo, também Alexandre Simões, quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. É clássico e por isso toda a cautela, todo o trabalho feito com muita responsabilidade no Cruzeiro, trabalho curto, a verdade é essa, mas trabalho que tem essa ideia de buscar mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Seria a 18ª vitória na competição. Por isso, os atletas daqui a pouco, Cirilo, estão viajando porque o Cruzeiro optou por treinar em Belo Horizonte, faz isso, é a forma de trabalho com voo fretado, não tem por que ser diferente, utilizar a estrutura da Toca da Raposa e ter aí o melhor da parte física desses atletas para o confronto. Cruzeiro que vem de vitória, está otimista, está com essa força importante para o confronto contra o Grêmio e aí uma informação que estava na nossa manchete, Cruzeiro com a zaga titular. Fabrício Bruno voltando ao time do Cruzeiro e o Vidalba. Foram baixas consideráveis no último jogo. O Jonathan Jesus, ele foi o titular. O João Marcelo não atuava há muito tempo, os 90 minutos, até chorou ali no fim da partida. Mas os titulares, Fabrício Bruno e Vidalba, retomando esse posto no Cruzeiro. Cirilo. Ô Simões, volta da zaga titular, incontestável zaga titular ao longo da temporada. Queria que você destacasse o desempenho da turma que jogou no fim de semana, para você me dizer se os retornos, de fato, vão ser bastante sentidos aí pelo Cruzeiro ao sistema defensivo. Como é que a zaga reserva se comportou no fim de semana contra o Vitória e como você encara a temporada da zaga indiscutivelmente titular do Cruzeiro, Simões? Ô Cirilo, o Fabrício Bruno e o Vidalba formam uma das melhores zagas do futebol brasileiro na atualidade. O Fabrício Bruno, para mim, é o melhor zagueiro da competição. A gente pegando o cenário aí das 31 rodadas, alguns times com 30, e o Vidalba faz um grande campeonato também. A análise de Jonathan Jesus e João Marcelo, eu acho que ela fica muito comprometida pelo fato de os dois terem que atuar juntos, né? Porque, eles treinam juntos, mas é diferente. E nessa reta final, as partidas elas ganham novos enredos, né? Você vê, o Vitória não veio pro Mineirão se defender, né? O Vitória veio buscar os 3 pontos. Veio buscar os 3 pontos, porque para ele, empatar é perder. Pro Vitória, empatar é perder. Igual amanhã pro Cruzeiro, se ele pensa em título, empatar é perder. Não adianta, jogar pelo empate não, é uma coisa que nessa reta final... Então, os times impõem mais dificuldades, né, aos seus adversários, independentemente do mando de campo. Então, acho que fica mais comprometido. Claro, Jonathan Jesus e o João Marcelo ainda não estão no nível de uma dupla como Fabrício Bruno e Vidalba e ainda não dão ao Cruzeiro essa segurança e acha até que um outro ponto. E que o João Marcelo tem até a qualidade, mas talvez pela falta de ritmo. A questão da saída de bola, principalmente com o Vidalba, né? Mas de toda forma, o Cruzeiro venceu o jogo, acho que isso foi o mais importante, até para dar segurança a esses dois, que com certeza serão utilizados, não só nessa reta final de Campeonato Brasileiro, como também em algum momento de reta final de Copa do Brasil, né? E aí, mais importante ainda, que são jogos de mata-mata, jogos com um componente emocional muito grande. Então, eu acho que assim, que no final das contas, foi positiva essa dupla de zaga, Jonathan e João Marcelo. Mas fica evidente que, principalmente o João Marcelo, ainda tem muito a evoluir, porque a gente já viu o que ele pode apresentar. Siga, Pansieri. E com isso, eu acho que algum jogador pode rodar, né? Pelo menos do banco de reservas na partida contra o Vitória, que o Simões disse, e eu concordo com ele. O Vitória veio tentando, né, principalmente com o Mateuzinho, buscando alguma jogada, tentando levar perigo à defesa do Cruzeiro. Por isso o Cássio foi tão fundamental no início do jogo. Eu acho que o Gamarra nessa aí roda, Cirilo. E aí tem um caso específico do Gamarra, que deu uma entrevista na semana passada para uma emissora paraguaia, e ele falou que tentou deixar o Cruzeiro no meio do ano. E ali, o técnico Leonardo Jardim falou que não, e não queria que ele saísse. E o Jardim explicou na entrevista coletiva o porquê de não deixar o Gamarra sair. O João Marcelo ainda não estava recuperado. O Janderson estava no departamento médico, onde está ainda. O Bruno Alves disputaria a Copa do Mundo, como aconteceu. E aí o Cruzeiro só ficaria com Vidalba, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Por isso pediu
que o Gamarra ficasse. E ele falou que foi um ato de grandeza do Gamarra, que pensou muito mais na instituição Cruzeiro do que nele mesmo. Mas é um jogador que no fim do ano não fica. Dito isso. Dito isso. Parabéns, obrigado, Gamarra. Parabéns, dito isso. Por isso que eu fiz essa pausa e essa para. Mesmo com toda essa argumentação, não vai ficar, não. Você tá na cara e aí ele retorna ao Atlético Paranaense e lá eles emprestam o jogador. Deu pra entender, Pansieri. A etapa inicial. Siga com o Cruzeiro, Emerson Pansieri. Você falou de resultado, Cirilo, só pra eu não esquecer e trazer uma informação importante também, que o Felipe Moraes, meia, e o zagueiro Milita balançaram as redes aí na estreia do Brasil na Copa do Mundo Sub-17. E o atacante Pietro Tavares também participou dessa goleada 7-0 em cima de Honduras, né? Os crias da Toca também fazendo bonito na competição. Jogadores que têm aí um futuro promissor, com certeza, na equipe do Cruzeiro. Lembrando que no jogo passado o Cruzeiro teve lá o Ryan Lelis sendo relacionado para a partida. Acredito que ele estará na relação para esse confronto contra o Grêmio, até porque o Wanderson só no ano que vem, o Marquinhos também, então é uma oportunidade para o garoto Ryan Lelis. Eu estava fazendo aqui aquele levantamento também dos pendurados, e aí para amanhã o Leonardo Jardim, treinador, lateral direito William, volante Lucas Silva, volante Wallace que reapareceu no último jogo, foi utilizado pelo técnico do Cruzeiro. O Christian tá pendurado, o Matheus Pereira e o Gabigol. Ou seja, é uma turma aí grande, pendurada, pensando na sequência. O jogo vai ser domingo contra o Fluminense. Daqui a pouco tem informação sobre essa partida no fim de semana. Deixa eu trazer então um provável Cruzeiro para a bola que rola amanhã às 8 horas na Arena do Grêmio, onde lá em Porto Alegre está Pedro Abílio. Então o Cruzeiro com Cássio no gol, o William na direita, a zaga tendo Fabrício Bruno, com Vidalba e Kaique, no meio campo Lucas Homero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira, na frente Arroio e o Caio Jorge que desencantou, tá cheio de moral e vai lá para fazer mais gols na equipe gremista. Cirilo. De um modo geral, o que você espera desse Grêmio e Cruzeiro? É um Grêmio que vive um brasileiro que em momento algum empolgou, né? Nesse momento vive ali certa alternância, vitória, derrota, tá no meio da tabela, Simões. O Cirilo, não só o Grêmio, né? O futebol gaúcho vive uma das maiores crises da sua história, né? Com Juventude, vice-lanterna, o Internacional caindo pelas tabelas e o Grêmio, que é o melhor, não é nem meio de tabela, né? O Grêmio é 11º colocado, tá? 11º colocado. E eu acredito que, assim, o Grêmio vai encarar esse jogo contra o Cruzeiro com uma chance de dar uma resposta, né? Você pega um dos principais times do campeonato, tá? Bater esse Cruzeiro é muito difícil. Tanto que o Cruzeiro tem o mesmo número de derrotas do líder Palmeiras e uma a mais só do que o Flamengo, tá? Então, quer dizer, bater o Cruzeiro é muito difícil, então vai encarar esse jogo como isso. Eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar dessa situação. Se o Cruzeiro souber sofrer, porque eu acredito que o Grêmio vai tentar impor uma pressão no início do jogo e explorar a velocidade dos seus homens de frente, principalmente Caio Jorge e Arroio, de preferência pelo lado do Kahneman ali, eu acho que o Cruzeiro pode se dar bem, viu, Cirilo? Mas eu acho que é um Grêmio que vai entrar muito pressionado e tentar fazer desse jogo do Cruzeiro aí um marco na temporada, até porque se ele vencer, ele vai a 42 pontos e praticamente afasta qualquer tipo de chance de rebaixamento e mais do que isso, pode até passar a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, principalmente se a gente tiver um G8. Para fechar, Pansieri. A previsão de público inicial para Cruzeiro e Fluminense no domingo é 45 mil. Simões, em caso de vitória, aumenta, né? Ah, com certeza. Sabia. Com certeza. Com certeza. É o que aconteceu sábado, gente. Quase 60 mil. Quase 60 mil. Então, só e o jogo domingo, 4 da tarde. É o horário... Filé. Acho que não precisa nem ganhar o jogo, não. É jogo para 60 mil. Já tem 45 mil? Já tem a previsão, 25. A previsão inicial é 45. É porque a turma às vezes não entende. A previsão é que o Cruzeiro vai abrindo os setores do estádio. E aí, conforme vai vendendo, vai abrindo mais, aí amplia a previsão. Mas para esse jogo tá diferente, né? O preço de ingresso, porque parece que pro jogo do Sport, o preço do Vitória, o preço de ingresso era quase que único, não era isso? Pro sócio do Cruzeiro, todos os ingressos eram R$30. Agora tem uma diferenciação. Né, pequena, mas tem, né? Pequena, não é uma diferença significativa. Não é nada significativo. Mas cada jogo vale o que vale também, né, gente? Gente. Isso é importante destacar, né? Então, é um jogo... Cruzeiro e Fluminense,
eles podem estar no mês que vem decidindo uma Copa do Brasil. Cruzeiro e Flu no domingo às 4, não é qualquer jogo, né? E tem então 25 mil vendidos para esse confronto, é a informação que eu fiquei devendo. Mais uma, garoto Vitor Lamounier, às vezes aparece também nos relacionados do Cruzeiro, jogador que tem aí agora esse contrato até outubro de 2030, atleta da base do Cruzeiro também tendo esse contrato renovado. Por falar em base, o Fred Cascardo começando esse trabalho no Cruzeiro, hoje anunciado como diretor de futebol, trabalha com o Adilson, dirigente da base do Cruzeiro. Cirilo.